Olá, este é o evento Famílias Fortes, Sociedade Forte, organizado, promovido pela Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. Cumprimento o presidente desta Frente Parlamentar, o deputado Diego Garcia, e os demais deputados que lutam pela vida e pela família. Meu nome é Carlos Francisco de Paula Nadalim, eu sou secretário de alfabetização da Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação. Este governo criou uma secretaria que trata especificamente da alfabetização, porque entende que as crianças primeiro precisam aprender a ler para depois usar a leitura como uma ferramenta, um instrumento para a aquisição de conhecimentos. Nesse sentido, ao dar destaque à alfabetização, o governo institui uma política nacional de alfabetização. Isso ocorreu no dia 11 de abril de 2019, por meio de um decreto presidencial. A Política Nacional de Alfabetização foi instituída e, depois da publicação da política, começamos os trabalhos de implementação deste decreto, que é uma espécie de bússola que orienta as ações do Ministério da Educação no tocante à alfabetização, à literacia e à numeracia. E na Política Nacional de Alfabetização, nós encontramos no capítulo 2, por exemplo, dos princípios e objetivos, o inciso 10, que diz o seguinte: reconhecimento da família como um dos agentes do processo de alfabetização. A política destaca que a família cumpre um papel muito importante na preparação das crianças para o ciclo de alfabetização formal. E há no decreto também outros incisos que destacam o papel da família, como, por exemplo, o artigo 7º. São agentes envolvidos na Política Nacional de Alfabetização, as famílias. E depois, no capítulo 5 da implementação, nós temos promoção de práticas de literacia familiar. Então, são vários os trechos da Política Nacional de Alfabetização que destacam o papel da família no processo de alfabetização e também práticas que devem ser promovidas no âmbito familiar para que as crianças cheguem bem preparadas ao ciclo de alfabetização formal. Pois bem, do lançamento da política, passamos em seguida para a implementação da PNA. E a Secretaria de Alfabetização, no dia 5 de dezembro de 2019, lança o programa Conta Pra Mim, um programa que tem como público-alvo as famílias. O programa Conta Pra Mim, ele é voltado a pais de crianças que estão na primeira infância, porque as evidências científicas mostram que precisamos, no ambiente familiar, melhorar, por exemplo, a nossa qualidade de interação verbal com crianças pequenas, para que essas crianças ampliem o seu vocabulário, aprendam a falar com mais precisão, com uma boa articulação, consigam fazer inferências diretas e se familiarizem com materiais impressos. Há uma série de habilidades que chamamos de precursoras da alfabetização formal, ou também são conhecidas como os facilitadores da alfabetização. Veja, a Política Nacional de Alfabetização não defende a alfabetização precoce de crianças no seio familiar. Nós não estamos incentivando os pais a alfabetizarem seus filhos. Pelo contrário, queremos justamente fortalecer a relação entre família e escola. De um lado, a família, por meio da orientação informal, pode criar um ambiente muito favorável para o desenvolvimento linguístico de seus filhos. E de outro lado, a escola, por meio da educação formal, vai levar essas crianças à aquisição da leitura e da escrita. Pois bem, então, como dizia, no dia 5 de dezembro de 2019, lançamos o primeiro programa decorrente da Política Nacional de Alfabetização, o programa Conta Pra Mim, que sensibiliza as famílias brasileiras sobre a importância das práticas de literacia familiar. Literacia familiar é o conjunto de atividades, conhecimentos, atitudes relacionados ao desenvolvimento da linguagem oral, à leitura e à escrita. E essas atividades, essas práticas são vivenciadas pelos pais com seus filhos no seio familiar. O programa Conta Pra Mim
já disponibilizou no site alfabetização.mec.gov.br/conta pra mim o Guia de Literacia Familiar, no qual há várias orientações e estratégias para que os pais melhorem, por exemplo, a qualidade de interação verbal com seus filhos, cultivem o hábito da leitura em voz alta, da leitura dialogada ou da leitura partilhada. Então, no guia há uma série de dicas para que os pais conversem com seus filhos antes, durante e depois da prática da leitura em voz alta. Os pais também podem narrar histórias, há estratégias para que as crianças se familiarizem com o material impresso, enfim, orientações e dicas muito simples, diretas, para que as crianças adquiram habilidades que são precursoras da alfabetização por meio, né, de uma série de atividades. Além do guia, há também no site um conjunto de 40 vídeos que traduzem as orientações presentes no Guia de Literacia Familiar. São vídeos também muito diretos, com demonstrações dessas práticas. Bom, como se tudo isso não bastasse, no dia 25 de agosto de 2020, em comemoração ao Dia Nacional da Educação Infantil, o Ministério da Educação lança novos materiais no âmbito do programa Conta Pra Mim. Então, hoje, nesse mesmo site, há uma coleção, que é a coleção Conta Pra Mim, com 40 títulos. São vários os gêneros literários e todos esses títulos estão disponíveis em formato digital. Então, basta acessar o site e baixar os arquivos. Você pode imprimir os livros ou até mesmo usar um dispositivo eletrônico para ler as histórias em voz alta a seus filhos. A coleção Conta Pra Mim, ela é composta por vários gêneros literários, parlendas, trava-línguas, quadrinhas, contos de fadas, contos tradicionais brasileiros, fábulas, enfim, são vários os gêneros literários contemplados pela coleção para que as crianças brinquem com as palavras, para calibrarmos, por exemplo, uma habilidade central na preparação de um futuro leitor hábil, a compreensão auditiva. Isso é destacado no relatório da Câmara dos Deputados, o relatório Alfabetização Infantil, os Novos Caminhos. Compreensão em leitura é igual compreensão auditiva vezes identificação automática de palavras. Então, por meio da prática da leitura em voz alta e usando as estratégias presentes no Guia de Literacia Familiar, os pais, né, nessa interação com as crianças, podem aferir a capacidade de compreensão auditiva dos pequenos. Isso porque a escuta está para a leitura, assim como a fala está para a escrita. Então, se queremos formar bons leitores, precisamos antes constituir bons ouvintes, certo? Muito bem. Além da coleção Conta Pra Mim, no site do Ministério da Educação, nós também disponibilizamos vídeos em que o artista Toquinho narra fábulas de Monteiro Lobato, fábulas que foram escritas por Monteiro Lobato. São vídeos animados para manter a atenção dos pequenos. E, além disso, o Toquinho também interpreta cantigas infantis, uma vez que a música também é uma ferramenta de promoção, né, da literacia familiar, do desenvolvimento linguístico das crianças. Os conteúdos do programa Conta Pra Mim estão atraindo também a atenção e interesse dos professores da educação infantil e do ensino fundamental. Veja, se de um lado o programa Conta Pra Mim tem como público-alvo as famílias, os pais de crianças entre 0 e 5, 0 e 6 anos, as crianças que estão na primeira infância, de outro lado o programa Tempo de Aprender tem como público-alvo professores do último ano da pré-escola e dos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Mas neste período de isolamento social, os professores começaram a acessar os conteúdos do Conta Pra Mim e as famílias passaram a acessar os conteúdos do programa Tempo de Aprender. No programa Tempo de Aprender, há um curso online que se chama Formação Continuada em Práticas de Alfabetização. Um curso inspirado em uma formação que foi elaborada pela Universidade Estadual da Flórida, né? Uma formação que tem uma fundamentação científica que apresenta 6 componentes que são essenciais para a alfabetização de crianças.
E os pais começaram a acessar esse curso que está disponível gratuitamente no site do Ministério da Educação. Nós já temos hoje mais de 270 mil inscritos nesse curso e também mais de 4 milhões de acessos. Somos o primeiro colocado no portal Avamec, que é um portal do Ministério da Educação que hospeda cursos online. Então, a Secretaria de Alfabetização, por meio da análise de todos esses dados, chegou à conclusão de que existia uma demanda reprimida no Brasil. Os professores querem acessar conteúdos de cunho prático, assim como as famílias. Então, durante o período de isolamento social, as famílias acessaram os conteúdos do Tempo de Aprender e os professores também buscaram, subsídios no programa Conta Pra Mim. Mas veja, nós estamos preocupados aqui, sobretudo, com as famílias que vivem em situação de extrema vulnerabilidade social. Não é? No guia, alguns dados, informações importantes. Aqui, número de palavras ouvidas por crianças de diferentes níveis socioeconômicos. Vejam, nós temos aqui as crianças aos 4 anos de idade, né, de famílias pobres, que ouviram 30 milhões de palavras a menos do que aquelas crianças de famílias de classe média alta. Então é evidente que o programa Conta Pra Mim, levando em consideração, né, uma série de pesquisas e outros dados, tem como público-alvo prioritário, melhor dizendo, as famílias que vivem em extrema vulnerabilidade social, em extrema situação de vulnerabilidade social. Mas como essas famílias, secretário, vão acessar o site do Ministério da Educação e ler o guia de literacia, assistir aos vídeos, baixar os livros, não é? Muitas dessas famílias não têm acesso à internet. Muito bem, o Ministério da Educação firmou um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Cidadania no âmbito do programa Criança Feliz. O programa Criança Feliz é o maior programa de visitação domiciliar do mundo. E a Secretaria de Alfabetização está preparando um treinamento para os visitadores que vão orientar essas famílias atendidas pelo programa Criança Feliz. Como se isso não bastasse, essas famílias também receberão kits de literacia familiar, com algumas das obras da coleção Conta Pra Mim e outros materiais para que as crianças possam desenvolver, e adquirir habilidades que são fundamentais na preparação de um futuro leitor hábil. É evidente que, por meio dessas práticas de literacia familiar, nós também fortalecemos os laços familiares, os laços afetivos entre pais e filhos. Então, o foco do programa é a preparação das crianças para a alfabetização formal. Mas, em contrapartida, nós também melhoramos a qualidade de vida dessas crianças. Muito bem. A Secretaria de Alfabetização, recentemente, lançou um aplicativo que se chama Grafogame. O Grafogame é um aplicativo que foi desenvolvido por uma universidade finlandesa que leva em consideração as evidências científicas no desenvolvimento de tecnologias educacionais. E o Grafogame já foi disponibilizado em mais de 30 países e adaptado para mais de 25 línguas. Uma comunidade de pesquisadores acompanha os impactos desse jogo, do uso desse jogo em vários países. E, pela primeira vez no Brasil, lançamos o Grafogame, que está disponível gratuitamente, para que as crianças entre 4 e 9 anos, desde que acompanhadas, supervisionadas por um adulto, possam adquirir duas habilidades que são centrais, aprimorar duas habilidades que são centrais para a aquisição da leitura e da escrita: a consciência fonológica e o conhecimento alfabético. Trata-se de um jogo por meio do qual as crianças ouvem estímulos sonoros e precisam relacionar esses estímulos a letras, sílabas e palavras. Então, o jogo já é um verdadeiro sucesso. É uma ferramenta de apoio à alfabetização e à preparação para a alfabetização, que deve ser utilizada por professores e também pelos pais interessados no desenvolvimento de seus filhos. Então, eu apresentei aqui algumas das ações da Secretaria de Alfabetização voltadas
às famílias, né? A outras, nós lançaremos em breve o curso ABC, Alfabetização Baseada na Ciência. É um curso de padrão internacional, é uma parceria entre o Ministério da Educação, CAPES, Universidade do Porto, Instituto Politécnico do Porto e Universidade Aberta de Portugal. E por meio desse curso, os professores que atuam no ciclo de alfabetização vão, de um lado, receber uma formação teórica baseada, evidentemente, em evidências científicas, e de outro lado, receberão também um treinamento prático para que assim consigam levar para a sala de aula, para o chão da escola, tudo aquilo que a ciência diz que é mais eficaz no ensino e da aprendizagem da leitura e da escrita. E um dos tópicos que será abordado nesse curso é a literacia familiar, a importância da família no processo de desenvolvimento da linguagem das crianças. Então, eu espero que os deputados desta frente parlamentar e todos aqueles que acompanharam esta transmissão acessem o site do Ministério da Educação, alfabetização.mec.gov.br, e conheçam os materiais que o governo federal hoje disponibiliza gratuitamente a toda a sociedade brasileira. E antes de encerrar, eu preciso destacar outro aspecto importante. No âmbito do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, PNLD, Educação Infantil 2022, né, o Ministério da Educação conseguiu inserir pela primeira vez livros didáticos para as crianças da pré-escola. Então, as crianças entre 4 e 5 anos terão à disposição livros didáticos, como ocorre na rede privada de ensino. Nós queremos para as nossas crianças que estão na rede pública, né, o que há de melhor no Brasil e no mundo. Então, é o MEC buscando parâmetros internacionais, né, ancorando-se em evidências científicas na elaboração de programas, ações, né, que vão beneficiar nossos professores e, sobretudo, nossas crianças. Então, muito obrigado a todos que acompanharam esta transmissão. Espero que todos acessem o site alfabetização.mec.gov.br e conheçam os materiais disponibilizados pela Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação a toda a sociedade brasileira. Muito obrigado.